Olá, obrigado novamente por nos acompanhar. Eu sou Alexandre Sanches Magalhães, esse é o programa Ovo de Colombo e eu continuo o papo que vocês começaram a ver na semana passada com o Vinícius Arpelon, empreendedor da área de impressão 3D, entre outras coisas, como ele explicou no primeiro programa. A gente terminou o primeiro bloco, vamos chamar assim, falando um pouquinho sobre você atender questões do dia a dia das pessoas, alguém que quiser imprimir um vaso diferente, você já explicou que conseguiria fazer para essas pessoas. Quem tiver interessado em criar um vaso para dar de presente, alguma coisa diferente, um carrinho para o seu filho, etc., é só entrar em contato com os endereços aqui do Vinícius que ele vai ter o maior prazer em fazer. Agora, se eu for imprimir, só para dar uma ideia para o telespectador, eu quero imprimir uma boneca para minha filha. Me dá uma ideia de custo. É uma boneca que eu vou desenhar, só eu vou ter esse modelo de boneca, uma coisa diferente de tudo. Quanto custaria isso? Olha, hoje o custo da impressão 3D, ele está muito atrelado à quantidade de horas. Então, horas máquinas. Não material usado. Não, o plástico hoje, obviamente, se for uma peça maciça, uma peça muito grande, ele vai ter um impacto considerável na formação de preço da peça. Mas, em geral, ele é um custo baixo da composição de preço. Hoje, ele está mais... O preço ele está mais focado ligado ao tempo de máquina. Porque você tem que desenvolver um projeto, é isso? Por Exatamente. Isso que custa mais caro. Exatamente. Por causa do tempo. Exatamente. Então, o tempo de projeto. O que acontece? A pessoa pode chegar com uma ideia, nós vamos fazer esse desenvolvimento, e aí a gente sempre tenta atender. Então, eu posso conversar com o cliente, entender a expectativa dele e mostrar o que pode ser entregue. Obviamente que cada tipo de processo, cada tipo de, digamos assim, de resolução de peça vai ter uma qualidade diferente. Então, se eu quiser uma peça com uma qualidade extremamente fidedigna ao que foi projetado, você vai demorar uma velocidade de impressão mais baixa, uma espessura de camada mais fina, então o processo vai demorar. Então, o que nós vemos acontecendo hoje, impressões 3D demorando 36 horas, dependendo da peça, da resolução. E eu posso imprimir essa mesma peça, digamos, de 36 horas, com uma resolução muito mais baixa e uma máquina trabalhando numa velocidade muito mais rápida, em 4 horas. Então é muito difícil eu passar uma estimativa de custo aqui para o telespectador. Eu acho que o que eu posso dizer é que a tecnologia e o processo ele já é acessível ao consumidor final. Ele não é mais apenas um processo... Se você estivesse do outro lado da tela assistindo o programa, você acha que valeria a pena você entrar em contato para ver? Com certeza. Como é uma tecnologia nova, muita gente fica assustada, mas isso deve ser caro. Eu acho que vale a pena. Eu tenho visto, por isso que eu te chamei, eu tenho visto muitas matérias no jornal Valor Econômico, que é um jornal de economia, falando do barateamento disso, do uso que as empresas estão fazendo e cada vez mais utilizando isso para projetos internos. E aí eu queria tirar o foco um pouco agora da pessoa física, né, da pessoa que está nos assistindo e quer fazer uma brincadeira, um vaso, uma boneca, um carrinho, e tentar focar um pouco mais para o empresário, para a empresária que está nos vendo. O seu trabalho hoje de impressão 3D está mais voltado ao quê? Modelos, protótipos ou produto final? O que você mais tem sido consultado para fazer? Perfeito. Bom, hoje o que nós temos uma demanda muito alta é assim, dessa parte de paper toys, digamos, o que é conhecido como bonequinhos de papel. O pessoal está transferindo isso, fazendo esses toys em plástico. Então, tem muitos colecionadores, o pessoal chama de action figures, que são os bonecos de ação, os personagens de ação. Então, muita gente gosta de fazer isso, às vezes um boneco personalizado. Deixa eu só para o nosso telespectador e para eu também entender. O cara quer, o nosso telespectador, ou eu quero o Batman. Isso. Aí eu mando imprimir o Batman em 3D. Exatamente. Com a capa preta, a roupa cinza, sai colorido. Tem a opção de fazer colorido, ou se é, digamos, uma pintura, digamos que é um boneco, um personagem medieval, ele tem um escudo que tem um acabamento metálico diferente. Nós temos parceiros que nós indicamos que fazem essa pintura extremamente detalhista e realista nas peças impressas. Só curiosidade,
A gente acabou voltando para a pessoa física praticamente, né? Não, na verdade a empresa pode fazer bonequinhos para doar para os seus clientes também, Pode né? também. Uma curiosidade que eu tive, se eu for imprimir o Batman em 3D, eu tenho que pedir autorização para Disney, sei lá quem é o dono do Batman? Na verdade, assim, essa parte de propriedade intelectual e patentes, ela obviamente existe. Então, a Marvel, a DC, vai ter as patentes sobre os personagens deles, assim como a Lego tem. Mas você entra nesse mérito, não? Se o Não, cliente te não. pedir para imprimir, você imprime? Eu imprimo porque hoje isso não vai ser usado com um cunho comercial. Então, eu Mas tô e se imprimindo for? E se eu quiser doar o Batman para os meus clientes? Aí eu tenho que ser a própria empresa, a pessoa que entrar em contato Eu comigo. estou te contratando. Exatamente. Ela vai ter que fazer essa disso. pesquisa ou vai ter que conversar com alguém do jurídico e entender até onde se estende, até onde ela pode usar. Porque assim, até um brinde, no meu entendimento rápido aqui, ela não está vendendo. Obviamente ela está, de certa forma, fazendo dinheiro com marketing, fazendo uma ação de marketing em cima disso. Sim. Aí a pessoa tem que, se ela quiser que nós fazemos esse serviço, obviamente nós podemos conversar com advogados e entender até onde vai essa licença que ela poderia imprimir. Mas hoje tem bancos de dados na internet de modelos 3D gigantescos. Então você vai encontrar o Batman, você vai encontrar o Homem-Aranha, vai encontrar o Homem de Ferro, você encontra diversos modelos, inclusive um vasinho diferente. Então é uma comunidade, isso que eu disse, o maker ele compartilha, então ok. Já é da cultura, né? Exatamente. Desse banco de dados, a pessoa às vezes ela quer imprimir um vasinho, ela não precisa saber modelar, ou ela não precisa me contratar para modelar. Ela pode simplesmente fazer o download do modelo e me passar. E aquela pessoa que colecionou a vida inteira, sei lá, os mini craques da Coca-Cola, e está faltando outro, poderia usar o seu serviço? Também. Interessante. Fica a dica para você. Agora, voltando a falar de empresas, por exemplo, você faz protótipos? Fazemos. Hoje, um dos mercados que nós focamos e desenvolvemos muito é prestação de serviço e até revisar o projeto do nosso cliente. Às vezes ele manda uma peça, ele está com uma ideia. Se ele dá essa abertura e tem interesse, nós podemos dar insights sobre o projeto dele. Às vezes sugerir uma melhoria que vai talvez baratear a peça, vai reduzir uma possibilidade de falha na injeção. Então, esse olhar técnico é um grande diferencial nosso. Que é a sua especialidade. Exatamente. Então, por exemplo, o nosso telespectador tem uma fábrica, vou dar um exemplo, de mesa. Perfeito. E aí ele quer mandar fabricar essa mesa na Alemanha ou na China. Vinícius, entrou em contato aqui com os nossos endereços, tá? Os seus endereços estão aparecendo aqui. Vinícius, eu tenho essa mesa, eu preciso de um protótipo. Ou seja, o protótipo é uma peça exemplo, vamos dizer assim, né? Aí você imprime esta mesa em polímero, em plástico para ele. Agora, você vai até aí ou você vai atrás de fabricante também que possa fornecer a peça? Posso. Eu tenho muita experiência nessa parte de desenvolvimento, isso que você comentou com a China. No caso dessa mesa em específico, quando você está desenvolvendo um protótipo, o ideal é que o protótipo seja do mesmo material do produto final, porque aí eu já consigo testar outras propriedades. Se essa mesa vai aguentar eu colocar um certo peso em cima. Sim. Então, se a pessoa vem com essa ideia, obviamente eu posso ajudar ela. Se ela não sabe como prototipar, eu posso entrar em contato com uma marcenaria parceira, posso desenvolver isso em outros materiais. Isso que é o nosso diferencial também. Nós não estamos restritos ao processo que nós temos in-house, dentro de casa hoje. Então eu posso atuar em outros segmentos, eu posso ir atrás de outros parceiros, ou até mesmo nós desenvolvermos, nós temos alguns outros maquinários que eu possa desenvolver esse protótipo. Mas é isso, se a pessoa tem interesse, ela tem uma ideia ou ela já tem um desenho, eu posso sim encontrar a melhor forma de viabilizar aquilo e tornar tirar do papel e colocar dentro de uma embalagem pronta para ela. Na verdade, você está fazendo um projeto muito maior do que a própria impressão 3D. Exatamente. Né? Exatamente. Interessante. E mesmo para quem está nos assistindo e tem uma ideia de criar, por exemplo, sei lá, uma coleção de vasos para planta, para flor, etc., ela pode já imprimir direto o produto final com você, né? Não só o protótipo. Exatamente. Dependendo, obviamente, do volume que isso vai ter, porque é aquilo que eu disse, a composição de preço está atrelada
ao tempo, ao número de horas. Então, isso também, assim, nós não temos o interesse de deter e falar, não, nós vamos fazer a produção. Não, às vezes eu identifico que a impressão 3D não é o melhor processo para ela comercializar. Obviamente ele pode funcionar para um protótipo, para um mock-up, para ela um modelo, para ela visualizar a peça, ver se as proporções estão da forma que ela gosta, mas não necessariamente a impressão 3D é o melhor processo produtivo ainda. E você vai orientar essa pessoa, essa empresa. Exatamente, a escolher o melhor processo, talvez o melhor parceiro e às vezes até fazer esse trâmite internacional de desenvolver, caso seja opte por se desenvolver na China, por exemplo. Por exemplo. E para o nosso telespectador, como é que funciona essa questão, por exemplo, de tipo de empresa que pode usar o seu serviço? Qualquer empresa pode usar o seu serviço ou não? Por exemplo, restaurante eu não tenho como fazer nada, ou também pode fazer. Me fala um pouquinho dos clientes que te procuram e para os nossos clientes, para os nossos telespectadores entenderem se eles podem virar seu cliente ou não. Quais são as empresas que podem te ligar? Perfeito. Hoje, basicamente todas as empresas podem ter uma demanda e ter uma ideia e desenvolver isso em impressão 3D. Claro que quando eu falo de protótipos e outros tipos, eu foco muito mais numa indústria, grande, média ou pequena indústria, mas eu tenho diversos outros produtos. Por exemplo, um dos grandes mercados que nós trabalhamos também é desenvolvimento de peças acessórias para kits de mídia. Então vai ter um evento, a empresa quer fazer, por exemplo, a logo dela para colocar numa bolsinha costurada. Eu posso fazer isso. Isso um restaurante pode fazer. Um restaurante pode querer fazer um evento especial e colocar a logo dele impressa 3D num guardanapo, talvez numa toalha ou algum outro item que compõe num coaster, por exemplo. Qual é o nome de coaster em português? Bolacha, né? Bolacha para colocar o copo, por exemplo. Apoiador de copo. E vai a marca da empresa, pode fazer colorido. Exatamente. Inclusive já fizemos uma cotação de um projeto desse. Que o cliente justamente ele queria o coaster, esse apoiador de copo, com a logo dele posicionada ali. Ou seja, na verdade, qualquer empresa que estiver nos assistindo na região de Alphaville, Piracicaba, etc., pode virar um cliente. Tudo que que o nosso telespectador ele acha que ele pode customizar, e isso vai trazer um diferencial para a marca e para a empresa dele, ele pode entrar em contato com a gente vai avaliar o caso e com certeza nós vamos propor a melhor solução para o desafio dele. A sua impressora especificamente está imprimindo em polímero, em plástico. Isso. Eu ouvi histórias interessantíssimas, assim, um americano que imprimiu uma arma, por exemplo, nos Estados Unidos, que atirava de verdade, né? Chegou a ser preso por causa disso. Eu vi uma história de um chinês que imprimiu a casa inteirinha numa impressora como a sua. Ou seja, hoje você tem impressoras, talvez a sua não, mas outras, ou seja, a tecnologia existe, para imprimir em borracha, e talvez em ferro, não sei, outras coisas. Hoje o mercado está ofertando diversos, no caso da minha impressora hoje, do processo que eu trabalho hoje, filamentos, diversos filamentos. Então, eu tenho filamento que é condutivo, eu posso desenhar um circuito eletrônico fazendo isso impresso 3D. Eu tenho filamentos de fibra de carbono, eu tenho filamentos com uma carga de metal. Então, eu tenho uma peça quase metálica, obviamente que para derreter no extrusor da máquina, ele tem que ter um percentual de plástico. Mas isso eu vou ter uma peça com uma resistência quase a mesma resistência que uma peça metálica. Então, os materiais hoje para impressão 3D estão deixando de ser um problema. E isso, inclusive, no Brasil, está ficando cada vez mais fácil encontrar insumo para trabalhar. Então, tem muitas pessoas boas aqui em São Paulo, no resto do Brasil, que estão ofertando esses insumos para a máquina, inclusive peças de reposição, tudo. E quando você começa a ver isso no mercado, peça de reposição de impressora, você sabe que o mercado está crescendo. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando. Se a empresa que está nos assistindo, a pessoa que está ligada a uma empresa, quiser imprimir uma peça em metal, a sua não imprime, ela pode te ligar para você e ir atrás de alguém que vai fazer o trabalho para ela? Com certeza. A Stumpf tem uma base de relacionamento muito boa. Então nós temos parceiros, isso novamente da cultura maker.
Então, o que um não faz, ou às vezes está com a agenda tomada, está com a máquina toda travada em horas, eu posso passar para um parceiro. E eu sei que quando alguém for atrás dele, ele não puder, ou ele não tem os recursos técnicos para desenvolver, ele passa. Então, isso o consumidor ele pode ter certeza que ele vindo até a Stuff abre os caminhos para ele. Então, nós vamos indicar o melhor processo, mesmo que isso represente para nós... Você não vai ganhar agora, vai ganhar depois. Eu acho que essa confiança com o cliente, ela pode trazer mais resultados no futuro do que eu assumir um risco e falhar com o meu cliente. Sim. Olha, eu adorei o papo, foi um dos papos mais interessantes, eu acho que é um mercado realmente fantástico. Ligue para a Stuff, fale com o Vinícius, eu acho que ele pode ter soluções bem interessantes para as empresas dos nossos telespectadores. Vinícius, foi realmente um prazer, adorei o papo, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Semana que vem estaremos novamente com o programa Ovo de Colombo. Os meus contatos também estão aqui, eu sou o Alexandre Sanches Magalhães. Obrigado. Olá, obrigado novamente por nos acompanhar. Eu sou o Alexandre Sanches Magalhães, esse é o programa Ovo de Colombo e eu continuo o papo que vocês começaram a ver na semana passada com o Vinícius Arpelon, empreendedor da área de impressão 3D, entre outras coisas, como ele explicou no primeiro programa. A gente terminou o primeiro bloco, vamos chamar assim, falando um pouquinho sobre você atender questões do dia a dia das pessoas, alguém que quiser imprimir um vaso diferente, você já explicou que conseguiria fazer para essas pessoas. Quem tiver interessado em criar um vaso para dar de presente, alguma coisa diferente, um carrinho para o seu filho, etc., é só entrar em contato com os endereços aqui do Vinícius, que ele vai ter o maior prazer em fazer. Agora, se eu for imprimir, só para dar uma ideia para o telespectador, eu quero imprimir uma boneca para minha filha. Me dá uma ideia de custo. É uma boneca que eu vou desenhar, só eu vou ter esse modelo de boneca, uma coisa diferente de tudo. Quanto custaria isso? Olha, hoje o custo da impressão 3D, ele está muito atrelado à quantidade de horas. Então, horas máquinas. Não material usado. Não, o plástico hoje, obviamente, se for uma peça maciça, uma peça muito grande, ele vai ter um impacto considerável na formação de preço da peça. Mas, em geral, ele é um custo baixo da composição de preço. Hoje, ele está mais... O preço está mais focado ligado ao tempo de máquina. Porque você tem que desenvolver um projeto, é isso? Por isso que custa mais caro por causa do tempo. Exatamente. Então, o tempo de projeto. O que acontece? A pessoa pode chegar com uma ideia, nós vamos fazer esse desenvolvimento, e aí a gente sempre tenta atender. Então, eu posso conversar com o cliente, entender a expectativa dele e mostrar o que pode ser entregue. Obviamente que cada tipo de processo, cada tipo de, digamos assim, de resolução de peça vai ter uma qualidade diferente. Então, se eu quiser uma peça com uma qualidade extremamente fidedigna ao que foi projetado, você vai demorar uma velocidade de impressão mais baixa, uma espessura de camada mais fina, então o processo vai demorar. Então, o que nós vemos acontecendo hoje, impressões 3D demorando 36 horas, dependendo da peça, da resolução. E eu posso imprimir essa mesma peça, digamos, de 36 horas, com uma resolução muito mais baixa e uma máquina trabalhando numa velocidade muito mais rápida, em 4 horas. Então é muito difícil eu passar uma estimativa de custo aqui para o telespectador. Eu acho que o que eu posso dizer é que a tecnologia e o processo ele já é acessível ao consumidor final. Ele não é mais apenas um processo... Se você estivesse do outro lado da tela assistindo o programa, você acha que valeria a pena você entrar em contato para ver? Com certeza. Como é uma tecnologia nova, muita gente fica assustada, mas isso deve ser caro. Eu acho que vale a pena. Eu tenho visto, por isso que eu te chamei, eu tenho visto muitas matérias no jornal Valor Econômico, que é um jornal de economia, falando do barateamento disso, do uso que as empresas estão fazendo e cada vez mais utilizando isso para projetos internos. E aí eu queria tirar o foco um pouco agora da pessoa física, né, da pessoa que está nos assistindo e quer fazer uma brincadeira, um vaso, uma boneca, um carrinho, e tentar focar um pouco mais para o empresário, para a empresária que está nos vendo.
O seu trabalho hoje de impressão 3D está mais voltado ao quê? Modelos, protótipos ou produto final? O que você mais tem sido consultado para fazer? Perfeito. Bom, hoje o que nós temos uma demanda muito alta é assim, dessa parte de paper toys, digamos, o que é conhecido como bonequinhos de papel. O pessoal está transferindo isso, fazendo esses toys em plástico. Então, tem muitos colecionadores, o pessoal chama de action figures, que são os bonecos de ação, os personagens de ação. Então, muita gente gosta de fazer isso, às vezes um boneco personalizado. Deixa eu só para o nosso telespectador e para eu também entender. O cara quer, o nosso telespectador, ou eu quero o Batman. Isso. Aí eu mando imprimir o Batman em 3D. Exatamente. Com a capa preta, a roupa cinza, sai colorido. Tem a opção de fazer colorido, ou se é, digamos, uma pintura, digamos que é um boneco, um personagem medieval, ele tem um escudo que tem um acabamento metálico diferente. Nós temos parceiros que nós indicamos que fazem essa pintura extremamente detalhista e realista nas peças impressas. Só curiosidade, a gente acabou voltando para a pessoa física praticamente, né? Não, na verdade a empresa pode fazer bonequinhos para doar para os seus clientes também, pode, né? Também. Uma curiosidade que eu tive, se eu for imprimir o Batman em 3D, eu tenho que pedir autorização para Disney, sei lá quem é o dono do Batman? Na verdade, assim, essa parte de propriedade intelectual e patentes, ela obviamente existe. Então, a Marvel, a DC, vai ter as patentes sobre os personagens deles, assim como a Lego tem. Mas você entra nesse mérito, não? Se o cliente te pedir para imprimir, você imprime? Eu imprimo porque hoje isso não vai ser usado com um cunho comercial. Então, mas e se for? E se eu quiser doar o Batman para os meus clientes? Aí eu tenho que ser a própria empresa, a pessoa que entrar em contato comigo... Eu estou te contratando. Exatamente. Ela vai ter que fazer essa pesquisa ou vai ter que conversar com alguém do jurídico e entender até onde se estende, até onde ela pode usar. Porque assim, até um brinde, no meu entendimento rápido aqui, ela não está vendendo. Obviamente ela está, de certa forma, fazendo dinheiro com marketing, fazendo uma ação de marketing em cima disso. Sim. Aí a pessoa tem que, se ela quiser que nós fazemos esse serviço, obviamente nós podemos conversar com advogados e entender até onde vai essa licença que ela poderia imprimir. Mas hoje tem bancos de dados na internet de modelos 3D gigantescos. Então você vai encontrar o Batman, você vai encontrar o Homem-Aranha, vai encontrar o Homem de Ferro. Você encontra diversos modelos, inclusive um vasinho diferente. Então é uma comunidade, isso que eu disse, o maker ele compartilha. Então ok. Já é da cultura, exatamente. Né? Desse banco de dados, a pessoa às vezes ela quer imprimir um vasinho, ela não precisa saber modelar, ou ela não precisa me contratar para modelar. Ela pode simplesmente fazer o download do modelo e me passar. E aquela pessoa que colecionou a vida inteira, sei lá, os mini craques da Coca-Cola, e está faltando outro, poderia usar o seu serviço. Também. Interessante. Fica a dica para você. Agora, voltando a falar de empresas, por exemplo, você faz protótipos? Fazemos. Hoje, um dos mercados que nós focamos e desenvolvemos muito é prestação de serviço e até revisar o projeto do nosso cliente. Às vezes ele manda uma peça, ele está com uma ideia. Se ele dá essa abertura e tem interesse, nós podemos dar insights sobre o projeto dele. Às vezes sugerir uma melhoria que vai talvez baratear a peça, vai reduzir uma possibilidade de falha na injeção. Então, esse olhar técnico é um grande diferencial nosso. Que é a sua especialidade. Exatamente. Então, por exemplo, o nosso telespectador tem uma fábrica, vou dar um exemplo, de mesa. Perfeito. E aí ele quer mandar fabricar essa mesa na Alemanha ou na China. Vinícius, entrou em contato aqui com os nossos endereços, tá? Os seus endereços estão aparecendo aqui. Vinícius, eu tenho essa mesa, eu preciso de um protótipo. Ou seja, o protótipo é uma peça exemplo, vamos dizer assim, né? Aí você imprime esta mesa em polímero, em plástico para ele. Agora, você vai até aí ou você vai atrás de fabricante também que possa fornecer a peça? Posso. Eu tenho muita experiência nessa parte de desenvolvimento, isso que você comentou com a China. No caso dessa mesa em específico, quando você está desenvolvendo um protótipo, o ideal é que o protótipo seja do mesmo material do produto final, porque aí eu já consigo testar outras propriedades.
se essa mesa vai aguentar eu colocar um certo peso em cima. Sim. Então, se a pessoa vem com essa ideia, obviamente eu posso ajudar ela. Se ela não sabe como prototipar, eu posso entrar em contato com uma marcenaria parceira, posso desenvolver isso em outros materiais. Isso que é o nosso diferencial também. Nós não estamos restritos ao processo que nós temos in-house, dentro de casa hoje. Então eu posso atuar em outros segmentos, eu posso ir atrás de outros parceiros, ou até mesmo nós desenvolvermos, nós temos alguns outros maquinários que eu possa desenvolver esse protótipo. Mas é isso, se a pessoa tem interesse, ela tem uma ideia, ou ela já tem um desenho, eu posso sim encontrar a melhor forma de viabilizar aquilo e tornar tirar do papel e colocar dentro de uma embalagem pronta para ela. Na verdade, você está fazendo um projeto muito maior do que a própria impressão 3D. Exatamente. Né? Exatamente. Interessante. E mesmo para quem está nos assistindo e tem uma ideia de criar, por exemplo, sei lá, uma coleção de vasos para planta, para flor, etc., ela pode já imprimir direto o produto final com você. Né? Não só o protótipo. Exatamente. Dependendo, obviamente, do volume que isso vai ter, porque é aquilo que eu disse, a composição de preço está atrelada ao tempo, ao número de horas. Então, isso também, assim, nós não temos o interesse de deter e falar, não, nós vamos fazer a produção. Não, às vezes eu identifico que a impressão 3D não é o melhor processo para ela comercializar. Obviamente, ele pode funcionar para um protótipo, para um mock-up, para ela um modelo, para ela visualizar a peça, ver se as proporções estão da forma que ela gosta, mas não necessariamente a impressão 3D é o melhor processo produtivo ainda. E você vai orientar essa pessoa, essa empresa. Exatamente, a escolher o melhor processo, talvez o melhor parceiro e às vezes até fazer esse trâmite internacional de desenvolver, caso seja opte por se desenvolver na China, por exemplo. E para o nosso telespectador, como é que funciona essa questão, por exemplo, de tipo de empresa que pode usar o seu serviço? Qualquer empresa pode usar o seu serviço ou não? Por exemplo, restaurante eu não tenho como fazer nada, ou também pode fazer. Me fala um pouquinho dos clientes que te procuram e para os nossos clientes, para os nossos telespectadores entenderem se eles podem virar seu cliente ou não. Quais são as empresas que podem te ligar? Perfeito. Hoje, basicamente todas as empresas podem ter uma demanda e ter uma ideia e desenvolver isso em impressão 3D. Claro que quando eu falo de protótipos e outros tipos, eu foco muito mais numa indústria, grande, média ou pequena indústria, mas eu tenho diversos outros produtos. Por exemplo, um dos grandes mercados que nós trabalhamos também é desenvolvimento de peças acessórias para kits de mídia. Então vai ter um evento, a empresa quer fazer, por exemplo, a logo dela para colocar numa bolsinha costurada. Eu posso fazer isso. Isso um restaurante pode fazer. Um restaurante pode querer fazer um evento especial e colocar a logo dele impressa 3D num guardanapo, talvez numa toalha ou algum outro item que compõe num coaster, por exemplo. Qual é o nome de coaster em português? Bolacha, né? Bolacha para colocar o copo, por exemplo. Apoiador de copo. E vai a marca da empresa, pode fazer colorido. Exatamente. Inclusive já fizemos uma cotação de um projeto desse, que o cliente justamente ele queria o coaster, esse apoiador de copo, com a logo dele posicionada ali. Ou seja, na verdade, qualquer empresa que estiver nos assistindo na região de Alphaville, Piracicaba, etc., pode virar um cliente. Tudo que que o nosso telespectador ele acha que ele pode customizar, e isso vai trazer um diferencial para a marca e para a empresa dele, ele pode entrar em contato com a gente vai avaliar o caso e com certeza nós vamos propor a melhor solução para o desafio dele. A sua impressora, especificamente, está imprimindo em polímero, em plástico. Isso. Eu vi histórias interessantíssimas, assim, um americano que imprimiu uma arma, por exemplo, nos Estados Unidos, que atirava de verdade, né? Chegou a ser preso por causa disso. Eu vi uma história de um chinês que imprimiu a casa inteirinha numa impressora como a sua. Ou seja, hoje você tem impressoras, talvez a sua não, mas outras, ou seja, a tecnologia existe, para imprimir em borracha, talvez em ferro, não sei, outras coisas. Hoje o mercado está ofertando diversos, no caso da minha impressora hoje, do processo que eu trabalho hoje,
filamentos, diversos filamentos. Então, eu tenho filamento que é condutivo, eu posso desenhar um circuito eletrônico fazendo isso impresso 3D. Eu tenho filamentos de fibra de carbono, eu tenho filamentos com uma carga de metal. Então, eu tenho uma peça quase metálica, obviamente que para derreter no extrusor da máquina, ele tem que ter um percentual de plástico. Mas isso eu vou ter uma peça com uma resistência quase a mesma resistência que uma peça metálica. Então, os materiais hoje para impressão 3D estão deixando de ser um problema. E isso, inclusive, no Brasil, está ficando cada vez mais fácil encontrar insumo para trabalhar. Então, tem muitas pessoas boas aqui em São Paulo, no resto do Brasil, que estão ofertando esses insumos para a máquina, inclusive peças de reposição, tudo. E quando você começa a ver isso no mercado, peça de reposição de impressora, você sabe que o mercado está crescendo. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando. Se a empresa que está nos assistindo, a pessoa que está ligada a uma empresa, quiser imprimir uma peça em metal, a sua não imprime, ela pode te ligar para você e ir atrás de alguém que vai fazer o trabalho para ela? Com certeza. A Stumpf tem uma base de relacionamento muito boa. Então, nós temos parceiros, isso, novamente, da cultura maker. Então, o que um não faz, ou às vezes está com a agenda tomada, está com a máquina toda travada em horas, eu posso passar para um parceiro. E eu sei que quando alguém for atrás dele, ele não puder, ou ele não tem os recursos técnicos para desenvolver, ele passa. Então, isso o consumidor ele pode ter certeza que ele vindo até a Stumpf abre os caminhos para ele. Então, nós vamos indicar o melhor processo, mesmo que isso represente para nós... Você não vai ganhar agora, vai ganhar depois. Exatamente. Eu acho que essa confiança com o cliente, ela pode trazer mais resultados no futuro do que eu assumir um risco e falhar com o meu cliente. Sim. Olha, eu adorei o papo, foi um dos papos mais interessantes, eu acho que é um mercado realmente fantástico. Ligue para a Stumpf, fale com o Vinícius, eu acho que ele pode ter soluções bem interessantes para as empresas dos nossos telespectadores. Vinícius, foi realmente um prazer, adorei o papo, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Semana que vem estaremos novamente com o programa Ovo de Colombo. Os meus contatos também estão aqui, eu sou o Alexandre Sanches Magalhães. Obrigado.